Então, sejam bem-vindos a mais uma formação. Vamos iniciar a nossa 7ª ATPC formativa de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, recuperação e aprofundamento, progressão das habilidades. Temos a dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, diretor do Núcleo Pedagógico PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. A nossa equipe, formada pela Ana Cláudia, PCNP de História, a Paula Cristina, PCNP dos anos iniciais, a Dulcineia, de Geografia, eu, Maria Lúcia, da Educação Especial, e o Marcos Rodrigo, de Filosofia e Sociologia. Vamos para os nossos combinados. Desativem os microfones, mantenham o foco e registrem tudo o que puderem. Desativem as câmeras e pedimos a atenção para não desabilitar a gravação, porque às vezes não perceberam, né? Não percebem e pode clicar, onde depois essa gravação será disponibilizada para os professores que não puderam estar conosco nessa manhã. A nossa dirigente, Cláudia Regina Lazzarini Neves, ela não pode estar conosco neste momento, por estar com muitas demandas, mas ela deixou um abraço fraterno a todos e a todas vocês. Também a Maria Paula Ferreira, a nossa supervisora do núcleo, encontra-se numa reunião e também deixa um abraço a vocês, desejando um ótimo dia e uma ótima reunião. Os objetivos da nossa TPC de hoje: dar continuidade à formação dos professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas quanto à recuperação e aprofundamento no processo de ensino e aprendizagem. Enriquecer e fortalecer a prática pedagógica no desenvolvimento das habilidades, quanto sua progressão e evolução na construção do conhecimento. Nossa epígrafe de hoje, de Paulo Freire: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, sem aprender a refazer, a retocar o sonho do qual a gente se pôs a caminhar. Nós, do Núcleo Pedagógico, numa ação colaborativa, a gente vem aí prestigiar a presença de vocês e nós convidamos a professora Denise, da Escola Winston Churchill, que vai fazer a leitura de fruição da nossa TPC, que é uma ação permanente nas nossas formações, e fica aberto o convite para todos que gostam de ler, que gostam de uma boa leitura, para participar conosco deste momento. Então, seja bem-vinda, Denise, a palavra é sua. Oi, bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, seja bem-vinda. Fiquei muito contente, né, pelo convite, né, da DE, da Ana, e realmente, Lúcia, ler é uma paixão, né, ainda mais, principalmente todas as áreas, mas ciências humanas é muito importante esse ler e também saber analisar, contextualizar tudo o que está acontecendo. Então, quando me foi feito o convite, eu escolhi Maria Carolina de Jesus, né? A Maria Carolina é uma escritora, assim, de uma origem humilde, né? Todos vocês conhecem a história dela, né? O trabalho dela.
antigo, né? Se a gente for falar em termos de tempo, né? Já nasceu em 1914, morreu em 77 e morava na favela do Canindé. Nasceu em Minas, mas veio para São Paulo, morava na favela do Canindé. E quando a gente vai ler o trabalho de Maria Carolina, a gente percebe que é atemporal, é atual. Então, os mesmos problemas que havia no passado em relação às desigualdades sociais, problemas enfrentados pelas pessoas que vivem nessas comunidades, são presentes hoje, né? Então, eu escolhi um texto dela, parte do diário dela foi dia 18 de julho. Fiz essa introdução só para vocês conhecerem um pouquinho da história dela, né? Mulher negra, pobre, moradora de favela, cuidou dos filhos, né? Era catadora de papel para sustentar os filhos, tinha pouca instrução, mas gostava muito de ler, tinha uma alma sensível. Estudou só até o segundo ano do ensino fundamental. Mesmo assim, deixou, né, muitos textos escritos, foi descoberta, né? Durante uma visita do jornalista, foi descoberta e começou um pouquinho assim da trajetória dela, né? Mas essa trajetória não se traduziu em melhoria financeira, porque acabou morrendo também pobre, voltou a ser catadora de papel, né? Mas deixou o trabalho dela que foi traduzido em 13 línguas. O livro dela foi traduzido em 13 línguas, então foi muito conhecido, tá? Se quiser passar essa parte aqui, ó, traduzido em 14 línguas, o livro Quarto de Despejo, que foi descoberto por Adalho Dantas, né? Autores brasileiros, escritores brasileiros elogiaram o trabalho dela, como o caso de Clarice Lispector, que falou que Maria Carolina era uma escritora de verdade, que conta a realidade, né? Conta a história de quem? Dos favelados, dos pobres, foi ela mesma que falou isso, né, Maria Carolina? Escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Então, eu escolhi dia 18 de julho do livro dela. Se vocês procurarem, gente, tem para vender, tem na internet. É uma leitura muito interessante. E assim, escrito, né? Foi editado do jeito que ela escrevia mesmo. Poucas coisas foram alteradas. Olha, 18 de julho. Levantei às 7 horas, alegre e contente. Depois que veio os aborrecimentos, fui no depósito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo, comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar licor de cacau para a Vera Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para fora. A dona Rosa, assim que viu o meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigar com criança? Às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fétidas. Ela odeia-me. Diz que eu sou preferida pelos homens bonitos e distintos e ganho mais dinheiro do que ela. Surgiu a dona Cecília, veio repreender os meus filhos. Lhe joguei uma direta, ela retirou-se. Eu disse: tem mulher que diz saber criar os filhos, mas algumas têm filhos na cadeia classificado como mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos. Eu disse: eu estava discutindo com a nota, já começou a chegar os trocos, os centavos. Eu não vou na porta de ninguém, é vocês que vêm na minha porta aborrecer-me. Eu nunca xinguei filhos de ninguém, nunca fui na porta de vocês reclamar contra seus filhos. Não pensa que eles são santos, é que eu tolero crianças. Veio a dona Silvia reclamar com os meus filhos, que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo escolar. Mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o peixeiro, seu Antônio Lira, e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram,
Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram um espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedra, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmola. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, quando elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam a vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram soeses, e as condições que eles me impuseram eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da Rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais. E as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio. Um dia ela pediu meu rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar, que ela não tinha filhos, podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, nem roupa. Os ébrios não prosperam. Ela, às vezes, joga água nos meus filhos. Ela alude que eu não espanco os meus filhos. Não sou dada à violência. José Carlos disse: Não fique triste, mamãe. Nossa Senhora Aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa 1 hora. Quando retornei, vi várias pessoas às margens do rio. É que lá estavam o senhor inconsciente pelo álcool e os homens indolentes da favela lhe vasculhavam os bolsos. Roubavam o dinheiro e rasgavam os documentos. É 5 horas. Agora que o senhor Heitor ligou a luz. E eu vou lavar as crianças para irem para o leito, porque eu preciso sair. Preciso dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim, a gente não gasta luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa porque já era tarde. Encontrei uma senhora. Ia maldizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que catei no outro saco e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Era 23h55. Esquentei a comida, li, despi-me e depois deitei. O sono surgiu logo. Bom, deixa eu só falar uma coisa, gente. Maria Carolina, quando a gente lê o trabalho dela, a gente vê assim, são todos os problemas, as preocupações que nós temos no dia a dia. Preocupação com o filho, preocupação com a casa, mas ela tem uma preocupação muito mais insistente, que é a preocupação com a fome. Não só ela, né? Hoje, milhares, milhões de brasileiros estão passando pela mesma preocupação. Alguns mais, outros menos, mas é uma preocupação que a gente precisa voltar aos nossos olhos. E, às vezes, até mesmo nossos alunos. A gente não pode ignorar isso. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada, Denise. E esta é a realidade, né? Então, nós agradecemos, viu, a sua participação, a sua colaboração e mais uma vez eu reforço que fica aberto para quem quiser também colaborar conosco. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a PCNP de anos iniciais, a Paulinha. Bom dia a todos, excelente terça. Vamos aí refletir um pouquinho à luz da BNCC, à luz do currículo paulista, o ensino e aprendizagem. Nós temos aí um currículo pautado com compromisso. Ô, Paula, está muito baixo o seu áudio, não estou ouvindo. Melhorou? Não. Tá muito baixinho mesmo. Também não tô ouvindo. Melhorou agora, pessoal? Só um minutinho. Abaixa ainda. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos trocando o microfone aqui.
Só um momentinho. voltou, Marco. O seu voltou. Só um momentinho que ela está trocando o microfone. Só um momentinho, por favor. Voltou? Ok, pessoal? Como que tá agora, pessoal? O que vocês acham aí? Deu para me entender bem? Tá bem baixinho, viu, Marquinho? Tá baixo, Kátia? É que nós Tá estamos na mesma baixinho, mas sala, a assim, gente não dá para percebe. ouvir, aumentando o volume do nosso computador, dá para ouvir sim, mas tá um pouquinho longe, sabe? Parece tipo um eco. Melhorou um pouco, A pessoal? voz tá abafada. Liga o Viva Voz que melhora. Eu liguei o Viva Voz do meu, melhorou. Tá baixo, mas dá para ouvir, pelo menos. Só um minutinho, pessoal. Só um momentinho, pessoal. Estamos trocando o computador agora. Vamos ver. Melhorou agora, pessoal? Agora sim, Paulinha, tá ótimo. Melhorou sim. Que bom. Nós temos aí um compromisso com o desenvolvimento das competências, onde o nosso currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências. E quando nós pensamos nessas decisões, nos remete à ideia aí, o pleno desenvolvimento dos estudantes. Como desenvolver esse desenvolvimento completo, esse desenvolvimento inteiro? E a BNCC nos traz aí a competência com a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, as habilidades como as práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes, valores, para resolver demandas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Como professores aí das ciências humanas, nós temos um papel importantíssimo nessa mobilização de fazer o aluno questionar, o aluno pensar, o aluno se posicionar a partir aí daquilo que ele tem recebido dos conhecimentos dos professores e também aquilo que ele já traz, aquela bagagem que ele já possui ao adentrar aí nas nossas aulas. E esse compromisso com o desenvolvimento da competência, ele deixa claro que os alunos, eles devem saber, no sentido de conhecimento, de habilidade, de atitude, de valor, como saber fazer. Então, quando eu mobilizo esse conhecimento, eu estou desenvolvendo atitudes, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo valores, e aí eu vou aplicar nas demandas da vida, do dia a dia, eu vou como me posicionar aí dentro desse contexto de sociedade, como um cidadão consciente, um cidadão crítico, que sabe se posicionar e partir para o mercado do trabalho. E o professor, ele precisa saber olhar esse aluno de uma forma diferente. Quando nós olhamos os defeitos das pessoas, nós temos aí a oportunidade de criticar, de nos entristecer, mas como professor da área de humanas, nós olhamos para a potencialidade e nós reconhecemos que o aluno tem um potencial de desenvolvimento. Então, quando eu acredito que eles têm condições de aprender, tem aquela flexibilidade para a adoção de novas estratégias, nunca nós vimos tantas metodologias diferenciadas como agora, e nós sempre estamos aí falando sobre o protagonismo, a autonomia dos nossos estudantes. Como? Professor atuando como mediador deste processo, como alguém que instiga e alguém que acredita. E nós temos aí uma trajetória hipotética de aprendizagem
Essa trajetória, ela pode ser entendida como um planejamento que o professor faz a utilizar para orientar o seu trabalho na sala de aula. Por que esse termo, trajetória hipotética de aprendizagem? Ele vem de um estudioso chamado Martin Simon, que ele nos traz aí uma referência para a previsão que o professor realiza para essa trajetória de como chegar à aprendizagem. Ela é hipotética porque nós nunca sabemos realmente o que vai acontecer nesse trajeto, o que vai acontecer neste percurso de aprendizagem. Ao delinearmos os caminhos, nós estamos construindo aí decisões que podem ser modificadas ao longo do percurso. Vamos ter que pensar aí em novas interações. Quando nós vamos lá interagindo com o aluno, aquela interação professor-aluno, temos os nossos objetivos traçados. Mas quantas vezes, quando nós nos deparamos aí com um plano de trabalho, um plano de aula, um plano de ensino, onde nós estabelecemos lá no início do ano objetivos, metas, desenvolvimento, e nós percebemos que temos que retomar algumas habilidades, retomar algumas ações devido às dificuldades dos alunos. Mas também tivemos surpresas boas já com algumas turmas que avançam muito em determinados bimestres, em determinadas etapas do processo. E quando nós olhamos aí para essa trajetória hipotética de aprendizagem, nós vemos que tem o conhecimento do professor, mas esse conhecimento vai depender que objetivos que ele vai traçar para essa aprendizagem efetiva dos alunos, que plano que ele vai utilizar para aplicar essas atividades de ensino, que hipóteses que ele vai ter, que ele vai traçar, que metas, que objetivos assertivos ele vai conseguir. E ele precisa propiciar essa interação, ele precisa propiciar essa vivência. Nós aprendemos com o Vygotsky que é na vivência, que é na interação com o outro, em sociedade, que eu construo, que eu adquiro, que eu aprendo mais. Então, quando ele vai observar o aluno ali, em grupo, no individual, como que ele realiza, como que ele faz, ele está avaliando os conhecimentos dos alunos, e aí a partir dessa bagagem que o aluno já traz, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai ter uma trajetória, ele vai ter um percurso para chegar onde que ele quer que o aluno aprenda, onde que ele quer que o aluno chegue. E aí nós vamos pensar essas perguntinhas. O que são competências e habilidades? Como que elas se relacionam às aprendizagens essenciais do ensino fundamental, do ensino médio? Como que elas podem orientar nossas práticas de ensino e aprendizagem? E quando nós pensamos em competências e habilidades, nós estamos pensando em 4 elementos: conhecimento, habilidade, julgamento e atitudes. E elas têm que se relacionar com as aprendizagens essenciais, porque a partir do momento que eu faço aí um passeio pela BNCC, pelo currículo paulista, agora nós temos aí embasado o currículo em ação nesses cadernos dos alunos, eu percebo que eu estou aí mobilizando os conhecimentos para o aluno saber e ele saber fazer, ele colocar a mão na massa. Então, elas podem colaborar aí para que o aluno possa realizar tarefas, possa escrever um texto. Às vezes ele sabe ler muito bem um texto, mas ele consegue escrever um texto? Às vezes ele analisa uma planilha, ele analisa um gráfico. Será que ele consegue elaborar uma planilha? Será que ele consegue elaborar um gráfico? O aluno aí também, nós podemos fazer ele corresponder a raciocínios, elaborar ideias, avaliar uma obra, avaliar aí um cenário, tomar decisões. Às vezes nós podemos desenvolver no aluno aí uma competência para liderança, percebemos aí que ele tem uma boa oratória, percebemos que ele tem um bom relacionamento interpessoal. É mais ou menos assim. Você conhece o teclado de um computador, você conhece as partes, as divisões, como que utiliza as teclas, mas a digitação em si é uma habilidade que você vai precisar desenvolver. Então, que nós possamos nesta manhã
pensar, estamos desenvolvendo um currículo voltado para essas competências e habilidades? Estamos fazendo, tornando, possibilitando um aluno pensante, um aluno crítico, um aluno que reflete, né, naquela ação, reflexão e ação. Passo a palavra e desejo a todos uma boa continuidade. Olá, pessoal, vocês me ouvem bem? Obrigada, Marcos. Bom, pessoal, vamos... Sim. Obrigada, Paulo. Então, vamos lá, pessoal. Em continuidade, né, nós fazemos aí esse trabalho com a progressão aí das habilidades. Por quê? Porque na nossa TPC anterior, nós tivemos aí um momento de reflexão, né, a partir do estudo do case da professora Luzete, lembram? Então, naquele momento, aquela situação hipotética, né, era para avaliar os encaminhamentos, né, as escolhas pedagógicas ali da professora para o processo de ensino-aprendizagem quanto à recuperação. E nesse sentido, a gente quer muito aí agradecer a participação de vocês. Muitos de vocês participaram naquele momento da interação e vários também foram pontuando, né, fazendo as suas contribuições no decorrer da TPC. Isso foi de grande valia. E no momento da avaliação também, vários de vocês se posicionaram em relação aí aos estudos das habilidades. Então, para hoje, para a nossa TPC, nós fizemos essa escolha de darmos continuidade a este estudo, né, que ele é bem vasto. Então, a participação de vocês foi extremamente importante, né? E após aí, hoje, né, a gente traz essa temática de aprofundamento aí das habilidades e a sua progressão. Mas como a gente falar aí de habilidade sem atrelar ao processo de ensino e aprendizagem, né? Ou seja, o ensinar e aprender, que a Paulinha trouxe para nós, né? Essa reflexão das aprendizagens a partir dos conhecimentos dos alunos, né? E também norteado aí pelos documentos normativos, né? Ela trouxe para nós aí recortes da BNCC e do nosso currículo paulista, que são aí referenciais, né? Curriculares no nosso processo de aprendizagem, do nosso planejamento. Então, hoje, a gente traz aí essa reflexão para vocês. Então, pensar em ensinar e aprender, eles são ações independentes, né? No ato educativo, como a Paulinha bem disse, né? Nós fazemos retomadas de ações, nós planejamos, escolhemos materiais para atender a eficiência na qualidade da aprendizagem, né? De transformar aquele espaço educativo. Os espaços que hoje, nesse momento de pandemia, eles se modificaram, né? Nós estamos vivendo outros momentos. Então, a gente para, reflete, busca materiais, busca caminhos. Para quê? Para que o aluno, né? Para que o indivíduo aprenda. Mas como ele aprende, né? A gente fica sempre com esse questionamento. De que maneira a gente vai atingir aí esse aluno? Porque esse momento educativo, esse processo educativo, ele parte aí da nossa partilha do conhecimento, de nós, enquanto mediadores aí desse processo. Para quê? Para atender aí os desejos dos estudantes. Nós, em cada uma aí das nossas disciplinas, dentro da área de ciências humanas, a gente sempre busca aí se conectar com aquilo que os alunos sabem, né? Para tentar fazer sentido. Então, daí, muito importante nesse processo, a gente valorizar aquilo que o aluno traz, as suas vivências, para que nós possamos fazer encadeamentos, atendendo aí as especificidades das nossas disciplinas. E eu trago duas situações aqui para a gente refletir. Na área de ciências humanas, o processo de ensino e aprendizagem deve oportunizar situações para o desenvolvimento do pensamento crítico, capaz de produzir respostas e promover saberes criativos diante de várias questões que permeiam aí a área. Então, nós pensarmos, né, formarmos cidadãos. Olha só, a Denise trouxe uma leitura enriquecedora, como ela mesma disse, uma leitura atemporal. Falava-se de um período histórico e quando a gente olha para os tempos atuais, o que mudou? Como? Olha o quanto a leitura, né, trazer esse universo para o aluno é importante. Para quê?
para que nós possamos formar aí cidadãos com uma postura mais crítica, mais participativa nessa sociedade, que eles possam ser capazes aí de agirem, né, de uma maneira mais consciente, mais atuante, que é a mudança, a transformação. É tudo aquilo que a gente busca, né, e que a gente quer que esses meninos façam no percurso aí de aprendizagem enquanto cidadãos. E a BNCC, ela orienta que as aprendizagens essenciais no contexto das ciências humanas e sociais aplicadas deverão contemplar os conhecimentos e procedimentos aí das disciplinas, ou seja, nós atendermos aí as especificidades das nossas disciplinas dentro da área de ciências humanas, mas pensando aí na área. Então, para hoje, né, dando continuidade aí ao nosso processo de formação, né, pensando aí nas habilidades, no desenvolvimento das habilidades, a gente vai usar mais uma vez. E a gente precisa muito de vocês aí nesse processo, que foi muito valioso na nossa última TPC. E a gente quer a participação aí de vocês novamente. Então, nós trazemos aqui uma habilidade, a EF06GE15. Elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Então, vamos olhar aí para essa habilidade. A gente traz o seguinte questionamento aqui para vocês. Quais conhecimentos anteriores são necessários para o desenvolvimento dessa habilidade do sexto ano? E para quais conhecimentos dos próximos anos e séries ela servirá aí de suporte? Então, a gente quer aí a participação de vocês, então, para nós refletirmos. Eu vou passar a palavra agora para a PCNP, Ana Cláudia, ela vai fazer aí esse processo de moderação com vocês. E para facilitar aí o nosso trabalho, a gente vai trazer nessa modalidade. Claudinha, passo a palavra para você. Só um instantinho que eu vou silenciar o meu fone para ficar mais fácil e não dar eco. Ok, bom dia pessoal, espero que estejam todos bem. Então nós temos aí na tela, né, o momento interação com a seguinte pergunta: quais conhecimentos anteriores são necessários para o desenvolvimento dessa habilidade do sexto ano e para quais conhecimentos dos próximos anos e séries ela servirá de suporte? Então, tem aí o QR Code e tem também o link para que vocês participem, tá? Tanto o QR Code quanto o link, ele vai cair aí, né, no formulário, que vocês vão colocar a contribuição de vocês e eu vou mediar, passando aí para a Dulce a colaboração, as contribuições que vocês vão dar. Então, vamos participar, gente. Parece que vocês estão gostando, né, dessa interação, então nós estamos seguindo nesse modelo aí, porque vocês contribuem muito para o trabalho da gente, tá bom? Ok, então eu vou no formulário para ver aqui a contribuição de vocês, tá bom? Espero que dê certo aí. O QR Code a gente testou e foi rapidinho, tá? É só vocês colocarem aí a câmera do celular no QR Code que ele vai abrir para vocês o formulário, tá ok? Então, vamos lá, gente. É só vocês responderem aí em relação àquela habilidade. Eu acho que seria bom a habilidade ficar também aqui na tela, né? Para os professores verem qual habilidade, porque tem a pergunta aqui também nessa tela. Espero que vocês já tenham pegado aí o link, que é a interação, e o QR Code. Oi? O Marco acabou de me informar que ele colocou no grupo. Então, o link também está no grupo. Então, tá fácil aí, tá? Para vocês terem acesso ao formulário. Então, nós temos aí a habilidade na tela e a pergunta. Espero que vocês estejam conseguindo aí, porque
Eu vou atualizar aqui até agora. Opa, peraí. Não. Então, vamos lá, pessoal. Espero que o frio não tenha deixado os dedinhos de vocês durinhos aí, tá? Para teclar. Pessoal, já está começando a chegar a contribuição de vocês, tá? Já já a Dulcineia vai interagir aí com vocês. O que vocês querem que a tela fica no link ou na habilidade, para vocês pensarem? Eu acho que o frio está deixando todo mundo quietinho. Oi, pessoal. Bom, já temos aí algumas contribuições, mas queremos mais, queremos que todos participem, tá? Que a contribuição de vocês, como já falei, é muito importante. Então, nós temos aqui compreensão do que é paisagem. Nós temos aqui também outra contribuição, conhecer o conceito de paisagem e por que os seres humanos transformam as paisagens é fundamental. Outra, conhecimento da evolução histórica das sociedades, das formas, cores, natureza. Essa habilidade dará suporte para compreender a produção do espaço geográfico, da dinâmica do meio ambiente, do processo de urbanização. Entendo que conhecimentos relacionados a essa habilidade, a F6G01, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, aí nós temos essa contribuição aqui, que já relacionou, né, com outra habilidade, tá? E colocando aí também os diferentes tempos, que tem a ver também com história, né, gente? Está interligado aí, né? Trabalhar através de fotos e revistas os tipos de paisagens e mostrando paisagens naturais e culturais. Tá? Então, essa contribuição aqui vai trabalhar com as fontes, né? Fotos, revistas, aí são as fontes que se trabalha também em história e em todos os componentes. A relação do homem e a natureza, processo de colonização, exploração dos recursos naturais, processos endógenos e exógenos. Isso, a relação do homem e a natureza ao longo do tempo no processo de colonização, entrando aí também a história, junto com a geografia, né? Olha, nós estamos tendo contribuições muito boas aqui, viu? Vocês estão de parabéns. Vamos lá, tem mais. Com licença, professor Fernando falando aqui, o meu chat não está disponível para eu fazer nenhuma participação via chat, então... Oi, Fernando.
Essa contribuição vocês vão acessar através de um link ou através do QR Code. Eu coloco a resposta a partir daqui do QR Code. Isso, você pode tá colocar bom. a câmera do seu celular aí no QR Tá Code, ótimo, ou já entendi. você digitar na URL, desculpa. Isso. Não, eu já entendi aqui. É minha primeira participação, agora já Seja entendi. bem-vindo. Ok, Fernanda, a gente Obrigado. aguarda a sua contribuição. Eu vou fazer minha contribuição aqui, obrigado. Ótimo, obrigada a nós. Vamos lá, tem mais. Nos anos anteriores, eles desenvolveram habilidades de geografia geral, bem como saberes de história que corroboram os seus conhecimentos. E nos anos seguintes, eles precisaram se envolver com habilidades do meio ambiente e as fontes. Então, aqui essa contribuição, né, está falando em relação aí, né, à pergunta, que quais os conhecimentos anteriores, né, são necessários e quais os conhecimentos que servirão de suporte para que o estudante avance na sua aprendizagem, tá? Então, ele colocou que nos anos anteriores desenvolveram habilidade de geografia geral, bem como saberes de história, tá? Corroborando assim os seus conhecimentos. E nos anos seguintes, para o aluno avançar na sua trajetória escolar, eles precisaram se envolver com habilidades do meio ambiente e as fontes. Acho que é isso que o professor ou a professora quis contribuir, né? Outra contribuição. Apesar de todas as ferramentas disponíveis, ainda, aqui acredito na utilização do livro didático, sendo ele uma forma mais próxima do aluno em relação às paisagens com fotos, tá? Aqui eu também posso falar dessa contribuição o seguinte, nós temos muitos recursos na escola, né, além dos cadernos, né, nós temos sim o livro didático, e o livro didático, ele é um apoio, ele pode servir sim para ser trabalhado dentro da sala de aula, para o professor utilizar, principalmente as fotos, porque eles são ricos, né, a gente sabe que os livros didáticos, eles têm uma riqueza, né, de registros ali, de fotos, pode ser trabalhado também, tá, desde que o professor, nesse momento, continue aí trabalhando com as habilidades essenciais que está presente no currículo, tá bom? Esta habilidade vai auxiliar o aluno nas observações da intervenção do homem na natureza através dos tempos. Isso, história e geografia bem integrado aí. É necessário compreender os conceitos do que é paisagem natural e cultural, bem como as mudanças antrópicas, observando a dinâmica que se processa no campo e nas cidades, observando a relação do homem com o espaço natural. Opa, peraí que subiu aqui. Quando chega a contribuição, sai do meu foco aqui, gente, desculpa. Peraí que eu vou ler ela inteirinha de novo. Chega alguma outra contribuição, vai tudo lá para cima. Acho que eu tô nessa aqui, tá. É necessário compreender os conceitos do que é paisagem, a paisagem natural e cultural, bem como as mudanças antrópicas, observando a dinâmica que se processa no campo e nas cidades, observando a relação do homem com o espaço natural e a influência dos fatores econômicos na produção do espaço. E isso, nós temos aí a área de ciências humanas sendo trabalhado aqui, realmente, tem que compreender os conceitos de paisagem, né, o que é uma paisagem natural e uma, né, modificada aí pelo homem, tá? E a relação que ele tem com esse espaço. Sendo área de história, precisaria de dados factuais para fazer uma abordagem melhor. Porém, gostaria de sugerir que apenas uma mudança de ângulo na captação de uma paisagem, por exemplo, podem gerar interpretações distintas, servindo para discutir com os alunos como pontos de vista diferentes geram interpretações variadas sobre um mesmo fato histórico. Sim, realmente, tá, a história, a gente sabe aí que são todos ponto de vista, né, com certeza. E aqui a gente teve, né, várias contribuições, acho que agora a gente agradece demais, nossa, elas foram ótimas para a Dulce dar continuidade aí no nosso trabalho, tá? Vocês podem continuar contribuindo, tá? Assim como fizeram na outra TPC, certo? Mas como a gente tem um tempinho, então a gente tem que seguir.
E agradecemos muito a contribuição de vocês aí para seguir o nosso trabalho. Eu passo a palavra. Pessoal, uma contribuição que eu gostaria de fazer, que é o Marcos, né, PCNP de Filosofia e Sociologia, uma contribuição que eu gostaria de fazer é trazer nessa questão referente a quais os conhecimentos dos próximos anos, séries no caso, né, que essa habilidade do 6º ano ela serviria de suporte. Quando nós olhamos, por exemplo, para a filosofia, e nós pensamos na habilidade de elaborar hipóteses, nós vemos uma série de realidades em que filosofia, assim como em sociologia, elaborar hipóteses é uma habilidade fundamental para o conhecimento filosófico e também sociológico, né? Quando nós olhamos as habilidades essenciais, por exemplo, do nosso currículo para a filosofia, nós percebemos lá na primeira série, né? Então essa habilidade do 6º ano, ela vai ser desenvolvida lá na primeira série, no 2º bimestre, por exemplo, no novo ensino médio, né? Na primeira série, na habilidade EM13, CHS 103, com elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos. Então, quer dizer, é uma habilidade de ciências humanas, porque nós estamos falando do novo ensino médio, mas que contempla, assim, como todos os outros componentes, também o ensino de filosofia e sociologia. E quando nós olhamos também para a filosofia, lá na 3ª série do ensino médio, no 4º bimestre, nós temos a habilidade de elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados. Então, quer dizer, mais uma vez, uma habilidade trabalhada no 6º ano, ela vai ecoar, né? Quer dizer, ela vai servir de suporte para o aluno lá na 3ª série do ensino médio, quando ele vai trabalhar essa habilidade também elaborando hipóteses, né? Então, quer dizer, é muito importante que essas habilidades elas sejam muito bem trabalhadas, muito bem fundamentadas em cada processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Passo a palavra, então, para a Dulce. Bom, vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo, Marcos? Sim. Obrigada, pessoal, aí pela contribuição de vocês. Esse momento era para isso mesmo, né? Para instigá-los, para nós pararmos, olharmos para uma habilidade e observarmos, né, que para a construção dessa habilidade é necessário aí alguns conhecimentos, né? Que esses conhecimentos eles servem aí de suporte para o desenvolvimento da habilidade. Então, por isso que é extremamente importante que a gente conecte, né, com o aluno, ou seja, valorizar ali os saberes dos alunos, o que eles trazem das séries anteriores. Então, é extremamente importante a questão aí da sensibilização, né? Dentro do processo de ensino-aprendizagem, a sensibilização para a temática que nós vamos abordar aí em ciências humanas. Então, esse momento era isso mesmo, era para fazer vocês refletirem, pensar no antes, pensar na habilidade a ser desenvolvida e pensar no que essa habilidade vai servir de suporte lá na frente. Como o Marcos bem trouxe para nós, o olhar aí para a filosofia, que está à frente aí do 6º ano, mas é algo que lá no 6º ano já se começa aí um trabalho, quer dizer, desde o 6º ano nós já começamos dentro da área de ciências humanas a instigar e a construir habilidades de levantamento, né, de hipóteses. Então, esse momento era para isso, era para fomentar a reflexão entre nós, para que nós possamos fazer aí o entendimento, né, dessa progressão aí das habilidades. E seguindo, um aspecto importante do currículo paulista sobre a aprendizagem é a progressão das habilidades. A concepção de habilidade corresponde aos processos cognitivos, articulados aos objetos de conhecimento e que dos anos iniciais ao ensino médio dão sequência à progressão das aprendizagens e do desenvolvimento. Ou seja, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade na medida em que avançam,
Aquela habilidade do 6º ano, de repente, quando nós fizemos a pergunta, o que é necessário que ele tenha aí de conhecimento anterior? Mas eu não sei o que aconteceu ali no ciclo 1, eu não sou professor do ciclo 1, mas vocês trouxeram reflexões valiosas, né? Como a análise aí dos fatores econômicos e o processo de produção do espaço, que é uma temática que já é abordada ali no ciclo 1, né? Com os alunos na área de ciências humanas. Isso é para nos levarmos aí à reflexão de que ao trabalhar uma habilidade, o aluno ele traz aí sim conhecimentos e que vai de nós aí nesse processo de se conectar, né, com o que ele sabe, com aquilo que nós queremos construir. Espera-se que ao longo do trabalho educacional o estudante desenvolva várias habilidades, ampliando a complexidade. Assim criam-se as condições necessárias para determinadas competências. Nesse sentido, devemos oportunizar estratégias metodológicas atendendo à progressão das habilidades em um movimento ascendente, né, em níveis de complexidade maior. E para hoje, a gente trouxe aí, são várias, né, nós temos vários pressupostos metodológicos, né, que vão discutir, né, que vão nos levar aí à reflexão do ensino. E a gente trouxe aí essa concepção, né, em espiral, que ela foi desenvolvida aí por Jeremy Bruner, né? O Jeremy Bruner, da psicologia cognitiva, ele apresenta para a gente aí, né, um modelo de aprendizagem por descoberta. É a participação ativa do aluno para pensar e resolver problemas, e o professor como mediador nesse processo. Então, é muito interessante esse estudo de Bruner, né? Essa reflexão que o Bruner traz em relação à progressão das aprendizagens para nós, né? Então, ele sempre se preocupou muito, né? Ele chama isso de teoria da instrução. Como pensam os alunos? Como que eles aprendem, né? Refletir o que é possível, né? Como desenvolver a aprendizagem com esse aluno. E ele coloca aqui, ó, para nós. É possível ensinar qualquer assunto de uma maneira intelectualmente honesta a qualquer criança, em qualquer estágio de desenvolvimento. Então, ele traz aí esse esquema em espiral. Então, o que significa aí esse currículo em espiral por Bruner, né? É um método de ensino aí que consiste na apresentação dos conceitos básicos, né? Que são ensinados em um primeiro momento e depois eles são revistos em diferentes tempos e sempre aumentando aí o grau de complexidade, né? E os modos de apresentação. Assim, as crianças e os alunos, primeiro eles vão aprender o básico, né, sobre um assunto, e depois passam a revisitar aí esse conteúdo e a incorporar outros conhecimentos mais complexos e sobre o mesmo fenômeno, né, e é chamado aí de espiral. Então, é muito importante dentro do meu processo, quando eu vou desenvolver uma habilidade, eu tomar cuidado para não extrapolar, né? O menino, ele é capaz de aprender, né? O estudante, ele é capaz de aprender naquele momento, mas eu tenho que pensar qual é o estágio de desenvolvimento que essa criança está, qual é os conceitos, né? Quais são aí os conhecimentos que ele já tem sobre esse determinado assunto, a essa habilidade que eu vou desenvolver. Então, eu tenho que ter um entendimento dentro do ano, né, do ciclo que eu estou trabalhando. Eu tenho que olhar para aquilo que é anterior e eu tenho que olhar também para o que é posterior. Para quê? Para a gente não extrapolar, né? Às vezes, na nossa ansiedade, a gente acaba ali, né, extrapolando, às vezes falando, né, tentando ou usando estratégias que não são necessárias naquele momento. E aí a gente acaba se prejudicando aí na questão tempo, né? Eu tentei, eu fiz, nossa, não deu tempo, eu não consegui. Então, ele traz aí essa reflexão, né? Pensar nas habilidades, pensar nesse currículo em espiral, né? Na complexidade das temáticas. E aqui nesse outro elemento, né, eu trago novamente aí para vocês, né? Olha lá, aprendizagem, adaptação, desenvolvimento. Aprendizagem, adaptação, desenvolvimento. Os estágios evoluem como uma espiral.
de modo que cada, né, estágio engloba o anterior e se amplia, né? A gente tem que pensar, né, pessoal, que o processo educativo, ele não se encerra a cada ciclo, né? Ele é um movimento constante, né, de aprofundamento, de retomada e de ampliação aí desse conhecimento, ou seja, ele não é aí linear, né? Ele é, e sim, em espiral. Era dessa maneira que defendia Brunner e vai muito de encontro com essa questão que nós estamos estudando hoje aí, que é a ampliação do conhecimento e a progressão aí das habilidades. Então, vamos lá. E pensando na progressão aí das habilidades, nós trouxemos aí um estudo sobre esses verbos, né? E esses verbos, eles estão divididos em 3 categorias aí: observação, transformação e compreensão. Então, vamos lá. Ao longo de todo o documento, a BNCC traz diferentes habilidades, algumas mais simples, outras mais complexas. Elas podem ser divididas em 3 grupos, seguindo aí uma progressão do desenvolvimento. Então, vamos lá, pessoal. A gente sempre vai olhar aquela habilidade que eu estou trabalhando, ela pertence a qual grupo? Observação, transformação, compreensão? Vamos lá. Nós trouxemos aí para vocês alguns elementos aqui que são importantes para nós durante o processo de desenvolvimento da habilidade. Então, habilidades ligadas à observação. As habilidades mais simples da BNCC estão ligadas ao reconhecimento de fatos e à reprodução de conhecimentos observados. Elas são especialmente importantes porque ajudam o aluno a entender e interpretar o que é lido em um texto, imagem, tabela, mapas, gráficos, infográficos, ou seja, representam o primeiro passo da resolução de um problema, lê-lo e interpretá-lo, né? Então, olha só a questão aqui da análise dessas habilidades, né? Qual é o objetivo ali de uma habilidade? E essas habilidades, elas envolvem verbos como? Seriam esses verbos e os seus sinônimos, inclusive, né? Então, verbos de observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar, né? São inúmeras aí das nossas habilidades, né, que a gente encontra no decorrer dos nossos currículos na área de ciências humanas, relacionadas aí a esses verbos de observação. Então, vamos lá, seguindo. Habilidades ligadas aí à transformação. Na progressão do conhecimento, a partir do momento que o aluno é capaz de observar e compreender os fatos, é possível desenvolver operações mentais que envolvem a transformação das informações. Essas habilidades estão relacionadas a procedimentos, né, que alteram os dados interpretados. Os verbos mais comuns nesse caso são ordenar, medir, calcular, por estimativa, compor e decompor, classificar, seriar e conservar. De repente vocês vão olhar assim, nossa, mas esses aqui estão relacionados ali à matemática. Não, nós temos que lembrar que também ali no caso de geografia, né, na cartografia em si, a gente vai trabalhar com esses verbos aqui de transformação, né? São verbos comuns nas habilidades dentro da cartografia que estão relacionados aí à transformação. Tem fone aberto. Pessoal, vamos mutar aí os fones, por favor. Então, habilidades ligadas aí à compreensão. As ações mais complexas no processo de desenvolvimento são aquelas que envolvem a utilização do raciocínio para a resolução de problemas. Assim, espera-se que o estudante mobilize os conhecimentos que desenvolveu e com eles seja capaz aí, né, de solucionar novas situações. Além disso, essas habilidades estão ligadas à compreensão de cenários mais complexos, formulação de proposições, realização de diagnósticos e apresentação de conclusões.
Essas operações mentais são expressas por verbos como avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões e fazer prognósticos. Então, olha só aí a divisão, né? A gente traz aí para vocês esse cuidado que a gente tem que ter na hora de preparar as nossas aulas, né? De preparar aí o percurso de aprendizagem para esses alunos, analisar a qual grupo essas habilidades pertencem, avaliando aí o grau de complexidade de cada habilidade. E aqui, para elencar para vocês, né, para modelizar, eu trouxe esse quadro bem interessante, né? Eu não vou ler todo ele para vocês, mas vou citar aí 2 exemplos. Então, nós temos aqui as habilidades do 5º ano, habilidades do 6º ano e a progressão. Então, olha aqui no 5º ano, EF 05, GE 01, descrever e analisar dinâmicas populacionais a partir do município e da unidade da federação, estabelecendo relações entre fluxos migratórios internos e externos e o processo de urbanização e as condições de infraestrutura no território brasileiro. Então, olha só, nesse momento no 5º ano, condições para descrever e analisar. Então, as escolhas que eu vou fazer, né, as escolhas metodológicas, elas têm que atender aqui, olha, esses 2 verbos, a ação desses 2 verbos. Porém, essa habilidade, ela é suporte para essa do 6º ano, que vocês, inclusive, citaram ali no momento da moderação, né? Descrever elementos constitutivos de paisagens, né? E comparar as modificações nos lugares de vivência, né? Então, aqui do momento, ele partia do município. E aqui, olha, lugares de vivência, muda-se a nomenclatura, mas a gente percebe a essência, né, da habilidade. E os usos desses lugares ali, ó, as escalas temporais, né, em diferentes tempos. Então, olha aqui a progressão. No primeiro momento, matemática, a mesma praticamente. O que ele vai acontecer? Primeiro ele descreve e analisa, e a progressão está onde? Em comparar. Então, aqui eu trago um outro exemplo para vocês. Olha, lembra lá da nossa habilidade que nós fizemos ali a moderação, que nós fizemos a reflexão? Então, nós temos aqui, ó, EF 05, GE 13, compreender as desigualdades socioeconômicas a partir da análise de indicadores populacionais, renda, escolaridade, expectativa de vida, mortalidade e natalidade, migração, entre outros, em diferentes regiões brasileiras, né? A escala I. E aqui nós temos EF 06, GE 15, elaborar hipóteses para explicar as mudanças, né? E permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares. Então, olha aqui a progressão. Compreender, elaborar hipótese e explicar mudanças. Olha o grau de complexidade. Porém, essa habilidade, ela tem essa, né, do 5º ano, que está relacionada a ela tem essa que vocês mesmos disseram. Então, dentro do próprio 6º ano, nós temos habilidades que são construídas anteriormente a essa, mas ela necessita também aí, olha, desse conhecimento trazido ali do 5º ano. Então, é esse cuidado, né? Esse olhar aí para os verbos. Então, existe aí esse quadro, ele vai ficar aí para vocês, né? Depois para um estudo próspero, mas é mostrar para vocês como se desenvolve essa progressão. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, pensando aí no processo educativo, na hora que eu vou lá montar a minha aula, né? Eu vou montar meu plano de ensino. O que eu tenho aí que levar em conta para desenvolver essa habilidade, né? Eu tenho que pensar lá, ó, nos verbos, elaborar hipóteses e explicar. Eu tenho que pensar aí no complemento desse verbo, nos objetos de conhecimento. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. É o pulo do gato aqui. Porque, de repente, a gente acaba ampliando demais, falando demais, né? Nós de ciências humanas,
a gente tem que tomar um cuidado. Tem fone aberto, pessoal, vamos fechar, por favor. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Para não sermos aí transmissores de informação nesse momento que a gente gosta de falar, né? Nós de ciências humanas, a gente tem essa habilidade, né? Muito intrínseca em nós. Então a gente precisa tomar cuidado com os meninos, porque de repente a gente começa ali a palestrar, falar, mas será que os alunos estão preparados para isso? Então aqui, nesse item azul que eu coloquei para vocês, que é o complemento desse verbo, que é o objeto de conhecimento, eu tenho que ter um olhar além. Então, tudo aquilo que eu estou pensando em trabalhar aqui, será que é o momento? Eu tenho que olhar para frente. Então, eu não posso olhar só para o 6º ano. Eu tenho que olhar para quando volta essa habilidade, quando é que ela vai se tornar mais complexa, para cercear o meu tempo, para que eu possa produzir maiores saberes. E aqui, olha, os diferentes lugares e tempos, né? Pensando aí nos modificadores. Então, quando eu estou pensando em habilidades, eu tenho que pensar nesses cuidados. Na nossa TPC anterior, nós fizemos aí uma reflexão, né, sobre as habilidades essenciais. Mas e esse trabalho com habilidade? Nós também temos que parar e levar em conta as diversas etapas do desenvolvimento intelectual dos alunos, né? E a gente pensar que não é absoluto, né, esses estágios. Eles vão sempre aí ampliando, mas eu tenho que levar em consideração os saberes dessa turma, mas principalmente aí qual é o seu desenvolvimento cognitivo. Será que as palavras que eu estou utilizando, os termos que eu estou utilizando, eles são adequados para o 6º, 7º, 8º, até ali no ensino médio? A gente tem que, em ciências humanas, tomar aí um pouquinho de cuidado e levar isso em consideração. E Dulce, eu não te ouço. Ficou mudo, Dulce. Acho que tá mudo o seu microfone. Alguém me mutou, amiga. Voltou. Agora viu? tá me ouvindo, Voltou. né? Obrigada, Voltou. galera. Esse dedinho nervoso aí nesse celular. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos pensar, né? Retomando aí as planilhas de habilidades, né? Que nós comentamos aí na nossa TPC anterior. Pensar aí nas habilidades essenciais, né? Nesse trabalho todo. A gente vem fazendo o percurso hoje com vocês de como se processam as aprendizagens, mas pensando na progressão da habilidade, o olhar para os verbos dessa habilidade, né? Então tá aqui, ó, o professor planeja, organiza a sua aula, atendendo a especificidade da disciplina dentro da área, os objetos de conhecimento, para que possa desenvolver habilidades. Portanto, o foco é sempre o desenvolvimento de habilidades e não no objeto de conhecimento. Então, cuidado, ali eu olho para a habilidade, eu vou dar tudo. Não, calma, a gente precisa parar, pensar, onde é que essa habilidade ela se amplia para eu não esgotar e tomar conta do meu tempo. Eu tentei, mas eu não consegui, não deu tempo. Por quê? Porque eu extrapolei. A gente tem que tomar esse cuidado na hora de preparar a nossa aula. Daí a importância da utilização, né, da nossa matriz aí de habilidades essenciais para o ano de 2020, 2021, pensando aí no desenvolvimento das aprendizagens essenciais aí para os nossos estudantes. É isso, pessoal. Eu vou passar a palavra aí para o Marcos. Eu espero que tenha aí contribuído para amanhã de vocês, esse conhecimento aí acerca das habilidades, né? Para trazer aquilo que é essencial para os nossos alunos, mas que os nossos alunos, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, né? Nós sejamos capazes aí de fazer com que eles sejam pessoas, agentes mais participativos aí em sociedade. Fica aí meu abraço a todos. Marcos, passo a palavra para você. Aqui só fechando, pessoal, desculpa, né, pensando aí na aprendizagem, né, porque nós temos diferentes níveis, né, de aprendizagem lá na escola, os alunos abaixo do básico,
que não conseguem ler textos curtos e simples, alunos que estão no básico, leem textos curtos e simples, adequado, têm autonomia para pesquisa, e o avançado, né, aqueles que precisam de mais desafios. Estão pensando no processo aí de recuperação e aprofundamento, esse olhar para a habilidade, para quê? Porque nós temos diferentes saberes, diferentes situações dentro das nossas turmas lá na escola. Obrigada, pessoal. Passo a palavra, Marcos. Deixa um abraço fraterno a todos. Vamos lá então, pessoal. Bom dia novamente. Nós vamos retomar uma questão que é uma retomada, na verdade, né? Nós vamos falar das habilidades, não é? Dos códigos alfanuméricos. Muitos de vocês já conhecem, né? Já têm esse conhecimento, essa habilidade, mas nós sabemos que nós temos professores que são novos, que são recentes na nossa rede, na nossa diretoria. Então, nós vamos retomar esse conteúdo para ampliarmos o conhecimento e também para favorecer que os professores que estão chegando agora na nossa rede possam conhecer esse conteúdo. E também, uma vez que nós estamos adentrando ao currículo, né, do novo ensino médio, nós também ampliemos esse conhecimento para entendermos ainda mais, né, como esses códigos eles podem contribuir para compreendermos, então, como é identificada uma habilidade do currículo do novo ensino médio. Então vamos lá, para entendermos as habilidades do currículo, é fundamental compreender a composição, ou seja, a organização e a progressão das habilidades. Tudo que nós falamos até agora é visando compreender essa progressão das habilidades. A gente acredita que isso tenha ficado muito claro para cada um de vocês. O objetivo: possibilita autonomia ao professor e fortalece ações estratégicas para o desenvolvimento das habilidades. Por isso é importante lembrar que as habilidades são identificadas conforme códigos alfanuméricos. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos então um exemplo da habilidade EF06HI01. Como nós olhamos para essa habilidade que tem essa estrutura, né? Primeiramente, nós temos as duas letras, né, o primeiro par de letras que indica a etapa do ensino fundamental. Nós temos EF. Depois nós temos o primeiro par de números. Esse primeiro par de números ele vai indicar o ano a que se refere a habilidade, né? Os anos, né, o ano que se refere à habilidade. Depois o segundo par de letras ele identifica o componente curricular. No caso dessa habilidade do nosso exemplo, nós temos o componente curricular de história. E o segundo par de números indica a posição da habilidade. No caso aí, nós temos a habilidade 01. Vamos lá nesse segundo exemplo. Nós temos EM 13, CHS 101. O primeiro par de letras indica a etapa de ensino, no caso aqui EM, o ensino médio. Vamos ver então os números. O primeiro par de números indica que as habilidades descritas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio, né? De primeira à terceira série do ensino médio. Então, lembrando que nós temos um exemplo aqui de uma habilidade, né, do novo ensino médio. Por isso que nós temos, então, essa sequência de letras que indica a área, né? São 3 letras. No caso, CHS, né, nós temos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? Ou o componente curricular, se nós tivéssemos 2 letras, GE, Geografia, HI, História, Filosofia e Sociologia. E 101. É importante a gente ficar atento a esses números. O que seriam esses números? Os números finais, eles indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade. Primeiro número, né? No caso do primeiro número, seria a competência específica, e sua numeração no conjunto de habilidades relacionadas à competência, a cada competência, ou seja, os 2 últimos números, né? É importante destacar que o uso de numeração sequencial para identificar as habilidades não representa uma ordem
ou uma hierarquia esperada das aprendizagens, tá? Não quer dizer que a gente espera que se aprenda nessa ordem, nessa sequência, né? No caso, cabe a cada sistema definir a progressão das aprendizagens em função de seus contextos locais, né? Não é, no caso, vai depender de cada rede definir isso. Aqui nós temos, então, uma explicação geral para nós compreendermos como seria isso num contexto específico. Com a habilidade EF03HI20 asterisco. Essa habilidade, identificar os legados dos povos da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, como do Império Persa no Império Alexandrino, e entender a difusão da cultura helênica pelo mundo. Então, nessa habilidade, nós temos o asterisco, tá? O que significa esse asterisco? Indica que é uma habilidade específica do currículo, não é? Então, no caso, indica que é uma habilidade específica do currículo de história. O verbo que está em azul, identificar, não é? Indica o processo cognitivo de enfoque, não é? No caso, nós vimos, a Dulce explanou para nós perfeitamente a função de cada um desses verbos dentro da progressão do desenvolvimento, né? Como que cada um desses verbos são entendidos. Então, aqui nós temos o verbo identificar, o complemento do verbo, como a Dulce explanou também, no caso que está em marrom aqui, os legados dos povos da Mesopotâmia, etc., quer dizer, que indica o processo cognitivo de enfoque, aquilo que o professor vai dar enfoque dentro dessa habilidade em questão, e em verde os modificadores, que indicam o contexto, a dimensão intercultural, escala temporal, espacial, ou seja, pelo mundo, quer dizer, todo esse contexto, esse complemento que nós temos, o objetivo do conhecimento, para esse verbo, que é o processo cognitivo que nós temos que dar o enfoque, dentro da indicação temporal, ou no caso espacial aqui, que é pelo mundo, né? Então, a gente espera que tenha ficado claro para vocês, né? Como eu já disse, é uma questão que já foi trabalhada em ATPC, já é do conhecimento de todos, né? Esse trabalho com a BNCC e com o currículo paulista, mas é importante a gente retomar para que todos fiquem, né, com esses conhecimentos em dia e para aqueles que estão chegando, para que esse conhecimento seja trabalhado. Pode passar, por favor, Dulce. Nós temos alguns recadinhos para falar com vocês, então nós vamos passar com vocês alguns recados, né? Nós temos aí alguns convites, né? Nós temos um cronograma de uma programação do Programa Escola Mais Segura em ERRD, que é a Educação para a Redução de Riscos e Desastres, né? Que tem aqui uma programação bastante extensa, né? Do dia começou, né, em 19/5 e vai até o dia 27/10, né? No canal Formação de Professores, sempre das 13 às 14 horas. A ideia é convidá-los a acompanharem essa programação, né? Para que vocês estejam atentos aí, vai ficar disponível para vocês esse material, para que vocês possam acompanhar, não é? Essa programação no Centro de Mídias SP. Pode passar. E também nós temos aqui uns lembretes para vocês. Foi enviada a rede para as escolas, a rede 404, sobre as inscrições e isenções de taxa de inscrição para os vestibulares, né? Nós temos aqui os vários vestibulares que estão em andamento. É muito importante, né, que os alunos tomem conhecimento desses vestibulares, dessas inscrições, sobretudo dos prazos de isenções de taxa, né? Então a gente conta com a costumeira atenção de vocês e colaboração de vocês, o prazo do Enem também, né? Então quer dizer, a gente está próximo aí, né, do dia 17 ao dia 28 de maio, então quer dizer, a gente conta com o apoio de vocês, a dedicação de vocês, para que essas datas, né, cheguem até os nossos alunos. Apesar de todo o distanciamento e tudo mais, a gente sabe que vocês têm esse contato
muito próximo deles, né? Então, a gente lembra, né? Essa rede foi enviada para justamente apoiá-los e lembrá-los da importância, né, de trabalhar essa questão com os nossos alunos, de propiciar a eles essa oportunidade, né, de conhecer esses vestibulares, o Enem, enfim, e não perder as inscrições e os prazos de isenção de taxa. Passando. E como sempre, nós reiteramos a vocês o convite para visitarem o nosso site do Núcleo Pedagógico, né? Nós estamos aqui com a nossa PCNP de Tecnologia, a CAT. O site ele está diariamente, né? Ele é diariamente atualizado, então tudo vocês encontram lá, né? O site ele está pronto para recebê-los. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tutoriais que vocês precisarem, né, vocês podem procurar no nosso site, né, o bit.ly/estudosertal, tudo maiúsculo, para que vocês conheçam, né, quem não conhece ainda, a gente acredita que a grande maioria já conhece o nosso site, né, mas para que vocês entrem e conheçam e busquem aquilo que vocês precisarem no nosso site, para que consigam resolver e otimizar o tempo de vocês nas pesquisas e nos trabalhos que cada um tem aí para desempenhar, tá bom? Gostaria de convidar, né, o nosso diretor do núcleo, Eritiano, para que faça uso da palavra. Bom dia, Eri. Bom dia, Marcos. Você me ouve? Sim, sim. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer assim que estava vendo vocês falarem aí sobre as habilidades essenciais e é um assunto que não acaba, né? Nós poderíamos fazer todas as próximas semanas a TPC sobre habilidades essenciais, que teríamos assunto para isso, porque o tempo todo tem uma dúvida nova, o tempo todo tem um questionamento novo, o tempo todo aparece uma informação nova falando sobre habilidade essencial. E o que nós podemos fazer, quanto professores, é estar atento, é estar estudado, é estar informado, né? E o núcleo está trazendo essa proposta de informar a todos sobre o que temos, né? Como eu falei, não dá para falar sobre tudo, mas eu vejo que as áreas estão fazendo isso com maestria. Parabéns a vocês de Ciências Humanas que trazem, né, essas informações tão pertinentes. Nunca será suficiente, né, mas sempre será pertinente. Então, nos cabe agora continuar esse estudo sobre habilidades essenciais, né? Nos cabe agora continuar nos informando sobre as habilidades essenciais para que possamos, de forma correta, de uma forma bem feita, para que possamos trilhar o nosso percurso como professor. Se nós tivermos bem elucidado o que significa cada habilidade, de onde ela veio, por que ela está aqui, para onde ela vai, aonde ela quer chegar, isso começando com os nossos 6º anos, né? Nós saberemos trilhar o caminho para esses alunos. E é o que eles precisam, né? Que nós trilhemos os caminhos dele. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço a todos que estão aqui assistindo essa TPC. Passo a palavra. Obrigado, Eri. Obrigado pelas palavras. Pessoal, mais uma vez nós colocamos aqui o link do nosso grupo de WhatsApp de Ciências Humanas. Quem ainda não participa, está convidado a participar, né? Que gostaria de participar. É um grupo, é aberto, é livre. Quem quiser participar, fique à vontade, tá? Para entrar no link. E aqui o nosso link e QR Code para responder a nossa lista de presença e avaliação dessa nossa TPC de hoje. Lembrando, pessoal, que vocês têm até às 9 da noite para responder. A gente pede para que vocês façam isso até esse horário. Tudo bem? Nós
que, em nome de toda a equipe de Ciências Humanas, nós gostaríamos de agradecer a presença e participação de cada um de vocês nesta nossa TPC e dizer que, dizer que juntos nós somos mais fortes, né, para superarmos todas as adversidades desse tempo que estamos vivendo e para conquistarmos, né, melhores momentos. As referências, né, da nossa TPC, elas estão aqui para que vocês possam consultá-las. E, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que participaram desse nosso encontro, dessa nossa TPC, e tenham um ótimo dia, não é? E um bom resto de semana a todos. Forte abraço. Forte abraço para você também, Marcos, para toda a equipe aí. Abraço, Fábio. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada para todos. Obrigada pela equipe aí, pela TPC.